Olá, jovem, seja bem-vindo. Essa é mais uma videoaula, professor Gui, oficina de mecânica de motos. E hoje, galera, a gente vai conversar a respeito do que é o espírito de toda a mecânica. A gente vai falar a respeito dos rolamentos. Hoje a gente vai falar a respeito da importância dos rolamentos. Por que que eles substituíram outra peça? Qual foi a tecnologia empregada, os tipos de rolamento, o que são rolamentos secos, rolamentos irrigados, o que são rolamentos cônicos de esfera ou de pista? A gente vai aprender nessa videoaula de hoje. Acompanhe na apostila aqui na descrição do vídeo e também responda o questionário para interagir conosco, beleza, jovens? Então é isso aí. O que é o rolamento? Um rolamento ele é responsável por fazer cada engrenagem do motor funcionar. Não existe uma engrenagem dentro da motocicleta que não esteja em um rolamento. Ou seja, ele é responsável tanto pelo movimento interno do motor, como o movimento de toda a motocicleta através dos rolamentos de roda. Ele é responsável. O objetivo desse rolamento, galera, é manter o giro mais leve possível por mais tempo possível. E quando esses rolamentos aí são desgastados, eles vêm a danificar outras peças que a gente vai ver adiante. Sede, carcaça, eixo e outras mais. Beleza? E a gente vai falar então a respeito nessa apostila também dos temas tipos de rolamento. Beleza, galera? E aqui a gente vai falar a respeito dos 3 tipos que a gente mais encontra na mecânica. A gente vai falar também a respeito de como extrair esses rolamentos. E para retirar cada um desses rolamentos, existem riscos na hora da gente retirar o rolamento ou na hora da gente reinstalar um novo. E para isso existem ferramentas específicas. E hoje a gente vai conhecer o que são os extratores de rolamento, que são a combinação dessas peças aqui. Tá bom? Utilizando essas peças, a gente vai reinstalar então esse rolamento na motocicleta, retirando o problema que é o jogo na roda dianteira dessa moto, que está causando trepidações bruscas. Beleza? Então acompanhe aí na apostila e todos os passos que a gente faremos para realizar essa manutenção corretiva nessa aula de rolamentos. Valeu! Beleza, jovem? Entre os tipos de rolamentos que a gente vai conhecer hoje, vou apresentar para vocês alguns rolamentos, desde rolamentos mais simples, que são rolamentos a seco, até rolamentos mais avançados, que são rolamentos de motor. Vamos começar por esse rolamento simples aqui, tá? Então ele é o que? Rolamento sempre é conhecido por nome. Qual é o nome dele? O nome dele é essa numeração, 630, ok? 630 1NZE. Esse é o rolamento, é o tipo dele. Não importa a marca, ele vai ter esse mesmo identificação. Visto isso, galera, provavelmente isso aqui é um rolamento externo, porque ele tem essa capa protetora. Olha a parte interna dele. Ele é um rolamento então externo, um rolamento a seco de esferas, né? Ele é então controlado por essa coroa interna e ele tem esse lado selado, ok? Então esse aqui é um rolamento de roda dianteira da marca NAT japonesa, tá ok? Beleza, galera, então vamos lá. Aqui a gente tem outro rolamento, também deste, como vimos no anterior, mas esse já se trata de um rolamento, vamos lá, 631 RS. Já é um rolamento também do tipo selado, então diferente do anterior, ele é fechado dos dois lados. E esse aqui dificilmente você vai conseguir fazer uma manutenção de relubrificar ele, tá ok? Vamos conhecer outro tipo de rolamento. Outro tipo de rolamento aqui que a gente vai ter é este rolamento Hug. Este aqui é um rolamento interno, um rolamento de motor e ligado por óleo. Então este é um rolamento que trabalha com óleo o tempo todo, é um rolamento interno. Este é um rolamento conhecido como rolamento de pista ou rolamento de agulha. Vocês podem ver aí que ele tem a coroa de nylon, né? Mas o que faz o movimento entre a parte fixa e a parte externa são essas agulhas, esses roletes, tá? Essas esteiras. E a gente tem rolamento. E aqui, galera, a gente tem outro rolamento. Este também é um rolamento de motor
Mas como vocês podem perceber, é um rolamento de motor do tipo esfera. Tem a coroa que controla as bolinhas e ele é aberto dos dois lados porque esse rolamento fica o tempo todo praticamente 40% embaixo do óleo. Então ele é irrigado automaticamente com o próprio giro do motor. Beleza? Esses foram alguns tipos de rolamento. O que nós faremos hoje nessa videoaula vai ser, nesta motocicleta, na tentativa de retirar essa folga de roda que existe, a gente vai retirar a roda e tentar substituir o rolamento responsável por esse movimento, o movimento da roda dianteira. Esta roda dianteira tem então um rolamento de cada lado, um deste lado e um deste, né? Onde é fixado este eixo, e a gente vai começar a desmontagem dele, beleza? A princípio, qual que é a ferramenta mais usual do mecânico? É o nosso paquímetro. Com o paquímetro a gente vai vir aqui e retirar as medidas das chaves que a gente vai utilizar. Vamos lá, o cursor nos deu 19 milímetros de porca e quantos milímetros de eixo? Vamos lá, 14 milímetros de eixo, beleza? Então a gente vai proceder aqui com 19 milímetros de porca, 14 milímetros de eixo, e a gente vai começar a retirada dessa roda, beleza? Então vamos retirar esta porca aqui. Deste lado eu fixo a chave 14, aqui eu tenho a porca 19, retiro ela, beleza? Temos aqui então a porca. E agora a gente já tem esse eixo praticamente solto, como vocês podem ver aqui no giro. Eu vou então retirar esse eixo da roda dianteira. Retirando esse eixo aqui, galera, a gente vai ter acesso à dianteira da motocicleta. Esse aqui é o nosso espelho de freio. Nesta aula de hoje a gente não vai falar especificadamente a função do freio, como fazer a manutenção dele, como substituir, mas a gente vai falar a respeito dos rolamentos, como substituí-los, tá ok? Então a gente retirou estas peças com essas duas ferramentas. Agora a gente vai o que, galera? A gente vai ver os rolamentos de roda, que são esses rolamentos dianteiros aqui. O que a gente procura é esse rolamento e o rolamento que está embaixo desse guarda-pó. Já voltamos. Então, jovem, a gente vai retirar do cubo da roda aqui do rolamento esse guarda-pó de borracha aqui, beleza? Aí a gente vai ter acesso ao rolamento. O grande erro das mecânicas é usar chave de fenda e martelo na tentativa de retirar esse rolamento, que você acaba danificando a sede, a base da onde vai acoplar os rolamentos dos dois lados, tá? Já tem diversos casos de substituição toda do cubo, que é uma mão de obra bem grande dos raios e tal, por conta de manutenção errada. Então, retiramos aqui os rolamentos e agora a gente vai pegar as ferramentas específicas para esse serviço, beleza, jovem? Qual vai ser a ferramenta específica que a gente vai utilizar? Vai ser essa combinação dessas duas chaves. Como que vai funcionar, jovem? A princípio, essa chave aqui tem a sua medida exata para o rolamento, veja só. Ela é então uma chave especial para a Honda 150 Titan, rolamento dianteiro, encaixa dos dois lados perfeitamente, só que ela não retira o rolamento por si só. Vai ser a combinação dessa chave, depois de encaixada dentro do rolamento, com esta chave aqui, que vai fazer expandir as laterais aqui desta ponta, que vai trazer esse rolamento para fora. Então, a princípio, a gente vai colocar esse rolamento aqui na parte de baixo, apoiar no lugar fixo, tá ok? E a gente vai colocar esse eixo aqui. Esse eixo agora, galera, a gente vai com um grande vilão. Cuidado, galera, no uso do martelo. Nas concessionárias não existem nem essa ferramenta no quadro de ferramentas, porque todas as peças são de encaixes, o martelo não é tão bem visto, mas vamos utilizar nesse modo aqui, que é o modo usual de extrair, com o extrator. A peça então se expande e trava o rolamento, beleza? É esse o método que vai fazer
esse rolamento sair a princípio. A peça se expandiu e vamos lá, observar o que vai acontecer aqui com o rolamento. Estão observando? E aí, a gente saca o rolamento, galera. Então essa é a nossa ferramenta especial dessa oficina de hoje. Como extrair o rolamento de roda fazendo o uso correto da ferramenta, com o estator de rolamento. Beleza? Agora a gente retorna isso aqui para utilizar ele do outro lado. Muito cuidado que aqui no meio a gente tem então um espaçador de roda que a gente vai deixar guardado aqui para recolocá-lo, tá? A gente vai substituir os dois rolamentos. Já voltamos extraindo o segundo rolamento dianteiro de roda. Beleza, jovem? Agora nós vamos extrair o segundo rolamento com o mesmo procedimento. Extrator e a base. Encaixando ele desse lado, ó, ele não vai prender a não ser quando expandido as pontas. Então a gente vai encaixar ele desse lado, buscar uma base sólida, fixa, né? Lixar aqui a roda, colocar esta parte na ferramenta lá dentro e bater para que ela se expanda. Até você sentir que a batida tá seca, né? Não vai mais. A partir disso, a gente vai bater deste lado para retirar o rolamento que tá desse aí, tá? Então vamos lá. Beleza, conseguimos então extrair o segundo rolamento de roda. Como a gente pôde verificar aqui, ó, são dois rolamentos 6301, é o nome dele, tá? Semi-lubrificados. A gente vai agora lavar toda essa sede, lavar esses rolamentos para verificar as folgas dele e reinstalar um novo se houver necessidade. A gente já volta, jovem. Beleza, jovem, agora a gente acabou de extrair os dois rolamentos dianteiros. A gente vai fazer o procedimento de lavagem deles porque a gente não consegue identificar perfeitamente folgas nesta posição do rolamento. Acabamos de extrair então o rolamento da roda dianteira. A gente vai fazer a lavagem dessas duas peças a fim de identificar folgas. A princípio eu estou lavando com gasolina, mas também existe a mistura ideal de lavagem de peças, que é para cada 4 litros de combustível você põe 1 de gasolina. Então, no total de 5 litros essa receita de lavagem. Ou somente a gasolina, ou a receita de 4 de diesel para 1 de gasolina. Beleza? Fizemos a lavagem aqui do nosso rolamento e a gente vai deixar eles aqui só por um pequeno momento para eles secarem. E a gente já volta para fazer os testes e descobrir se esses dois rolamentos precisam ou não ser substituídos. Beleza, então agora os rolamentos secaram, galera. E como é que eu vou identificar se existe ou não folga? Dessa forma, com uma das mãos eu seguro na parte de fora do rolamento, com a outra na parte do centro, e eu vou procurar fazer este movimento, ó. Eu quero encontrar a folga na lateral. Não é de cima para baixo, é na lateral, ok? Então, ó, existe um degrau aqui, existe um tic-tac, tic-tac, tic-tac aqui nesse rolamento, e ele girando tem um ruído. Ou seja, a própria pista do rolamento já está gasta, ou as esferas. A gente vai substituir então um dos rolamentos, fazendo o mesmo teste no segundo rolamento, segurando a parte de fora e torcendo. Tem uma folga ainda maior. Você pode ver que até mesmo o giro dele já é mais barulhento, mais difícil. Então a gente vai recolocar então os dois rolamentos, substituindo ele por esses outros dois rolamentos aqui, tá ok? Esses rolamentos são semi-blindados e a gente vai substituir por dois rolamentos de esfera NAT aberto. A gente vai então colocar graxa neles e reinstalá-los. Beleza,
Beleza, jovem, assim que identificamos então a folga deste rolamento aqui, a gente vai instalar esses dois. Verifica que de mercado ele vem seco, sem o lubrificante aqui, e a gente instalou a graxa com a grafite de cadeado junto, que a gente chama de graxa grafitada. Olha só a diferença, como ele já está cheio de graxa. E agora a gente vai instalar ele aqui na sede, tá? O modo mais correto de fazer isso é através da prensa, mas não tendo esse modo, a gente vai instalar ele do modo usual nas oficinas. A gente encaixa o rolamento novo aqui e com o rolamento antigo e auxílio de um martelo, ideal que seja assim de borracha como esse, tá ok? A gente vai reinstalando o outro rolamento. Verifica que eu não estou batendo no centro do rolamento, só nas extremidades de fora com o auxílio do martelo. Então, retiro e vocês podem verificar aí o rolamento completamente instalado. Beleza, galera? Então a gente vai fazer isso agora do outro lado. Não esquecendo que entre os dois rolamentos a gente havia retirado o espaçador. E agora a gente vai recolocá-lo lá dentro do espaçador, beleza? E a gente vai pegar o rolamento novo e reinstalá-lo aqui. Com o antigo, a gente bate sobre ele. Lembrando que eu não estou batendo no centro, só nas extremidades. Vai verificando aqui qual o procedimento para ele descer. Tá descendo, como vocês podem ver, mas tem que ter paciência. Beleza, rolamento recolocado. Os dois rolamentos colocados, a gente já volta então recolocando a roda no local, beleza? Beleza, jovem, agora a gente já tem um rolamento novo no local, a gente vai recolocar as rodas aqui na motocicleta. Vamos voltar colocando aqui todo o espelho de freio, que a gente vai deixar isso para uma outra hora, este conteúdo, e a gente vai instalar então agora a roda, tá? Aqui, quanto mais reto possível a gente conseguir deixar a roda, mais facilita esse processo. Já deixa o eixo bem disponível aqui à sua mão, tá? E aí você vem com o encaixe da roda e recoloca ela na motocicleta. As pequenas batidinhas aqui, a gente tem o eixo atravessado para esse lado aqui. A gente vai recolocar aquela porca 19 milímetros que a gente mediu no paquímetro e vamos reinstalar a roda da motocicleta. Beleza? Esse vai ser. Então, vamos dar um aperto aqui, equivalente a 6 a 8 quilos, tá? Equivalente a uma mão humana. Beleza. E a gente tem então, galera, recolocado aqui o rolamento dianteiro da motocicleta totalmente novo, tá? Garantido. Então hoje, galera, a gente aprendeu muito sobre o que? Rolamentos, como identificar as folgas dos rolamentos através da lavagem, fazendo movimento lateral. A gente aprendeu também que o rolamento veio para substituir o eixo da carroça, que era aquele eixo em contato com madeira e madeira, que se desgastava muito rápido. A gente aprendeu que existem rolamentos secos que trabalham na parte de fora da moto, existem rolamentos úmidos, regados, que trabalham na parte de dentro do motor, e sim, existem ferramentas específicas para extrair cada rolamento. Sem ela você pode danificar a peça da motocicleta do seu cliente. Beleza, jovens? Essa é mais uma videoaula a respeito de rolamento, o espírito da mecânica para vocês do MSE.